Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Glória Pradines e estou aqui para trazer mais uma reflexãozinha sobre a palavra de Deus. E hoje eu vou estar falando de Enoque. Enoque é um personagem da Bíblia que, na verdade, ele foi citado só 3 vezes. Mas apesar dele ter sido citado só 3 vezes na Bíblia, ele traz para nós um grande ensinamento. Vamos ler a Gênesis 5, de 21 a 24. A palavra de Deus diz assim: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram dados os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aqui está dizendo que Enoque, depois de 65 anos, ele teve o filho chamado Metusalém, e aí ele começou a andar com Deus, certo? Depois que ele teve Matusalém. Ele viveu mais 300 anos, teve mais filhos e andou com Deus. Mas Enoque, ele é conhecido por 2 frases. Uma é, andou Enoque com Deus, e a outra é, Deus o tomou para si. Hoje, nós vamos nos concentrar nessa parte em que Enoque andou com Deus. Enoque, na época que Enoque viveu, o mundo estava bastante promíscuo, bastante imoral, né? Lembra alguma coisa vocês? Pois é, ele viveu num mundo assim. Só que apesar dele ter vivido num mundo não, né? Numa época assim. Apesar dele ter vivido numa época em que havia muita promiscuidade, ele optou em ser fiel a Deus. Ele optou em andar com Deus, né? E isso é uma opção, é uma escolha. Enquanto tantos outros escolheram não se voltar para Deus, Enoque escolheu andar com Deus. Mas afinal de contas, o que é andar com Deus? Bom, em primeiro lugar, para você andar com Deus, precisa haver uma identificação. Só que essa identificação é natural, tá? Vou explicar. Você, quando está numa festa, numa reunião, por exemplo, você geralmente se junta a uma pessoa. Essa pessoa que você se juntou é a pessoa a quem você mais se identificou, certo? Houve uma identificação e você começa a conversar com a pessoa. Só que a identificação com o Senhor, com Deus, é uma identificação natural porque nós somos a imagem e semelhança dele. Não tem como nós não nos identificarmos com a nossa imagem e com a nossa semelhança. A pessoa que não se identifica com o Senhor é em rebelião, certo? Ela não quer admitir, então ela se rebela. Porém, uma identificação com o nosso Criador é uma coisa natural. Então, a identificação já está lá. Basta só você reconhecer. E aí, vamos pegar o exemplo lá da festa. Você identificou com a pessoa e aí vocês trocaram o telefone e começaram a conversar. Começaram a ter uma comunhão. Começaram a se conhecer. Estão se conhecendo agora, certo? E assim é com Deus também, certo? Nós nos relacionamos com Deus da mesma forma que nós nos relacionamos com as pessoas. Ele nos fez um ser assim, certo? Então, o que acontece? Você começa a conhecer a pessoa e depois que você conhece a pessoa, gostei dessa pessoa, legal, ela tem várias coisas em comum comigo, enfim, nós temos um bom papo, e aí começa a ter uma intimidade.
No que começa a ter uma intimidade, você começa a estar mais com essa pessoa começa a participar de festinhas mais íntimas, de holidays, e você começa a se abrir com ela começa a se abrir com você, existe uma confiança e aí existe uma intimidade. E com Deus é a mesma coisa. Começa a conhecer ao Senhor e começa a ter uma intimidade. Mas como que eu começo a conhecer a Deus e como que eu começo a ter uma intimidade com Deus? É através da palavra, da leitura bíblica e da oração, e do louvor, enfim. Mas a palavra, a leitura da palavra faz com que você tome conhecimento de quem é Deus. E através da oração, você começa a conversar com Deus. Então, a palavra é Deus falando com você, é uma das maneiras como Deus fala com você. E a oração é você falar com Deus, é você se colocar para Deus, é você se abrir com Deus, é você falar das suas tristezas, mas também é falar das suas alegrias, é você falar das suas dificuldades, mas também é você mostrar a tua gratidão pelo que Ele já tem te dado. Isso também é importante. Não é só um pedir, é uma troca, é um relacionamento. Portanto, também é importante você colocar os motivos de gratidão que você tem para com o Senhor. Aí, à medida em que você tem intimidade, o que acontece? Há uma influência. Você já viu isso? Que às vezes no casal, no marido e mulher, o casal até começa a ficar bem parecido, porque existe uma influência. O Senhor começa a influenciar você. E essa influência, ela é uma influência nos seus pensamentos, é uma influência nos seus valores e aí é uma influência no seu comportamento. Mas isso acontece de uma coisa muito natural. Nós começamos a tornarmos uma pessoa melhor porque nós deixamos que Deus domine o nosso espírito. À medida em que Deus vai dominando o nosso espírito, nós vamos nos tornando uma pessoa melhor e nós vamos tendo mais controles das nossas emoções, dos nossos atos, né? Vamos sabendo, aprendemos com o Senhor a escolher de uma forma melhor. E isso acontece porque nós começamos a ter uma conexão muito forte com o nosso Criador. E nós passamos a ser uma extensão dele aqui na Terra. Nós nos tornamos um exército do bem, um exército que busca até trazer mais pessoas para esse exército, né? Nós começamos a querer trazer pessoas para essa guerra divina, uma guerra para construir um mundo melhor. Quando nós andamos com Deus, nós adquirimos as características de caráter do Senhor. Quais são essas características? Característica de justiça, de perdão e principalmente de amor ao próximo, movidos por amor. Então nós começamos a desejar ardentemente um mundo melhor. Nós começamos realmente a querer que haja uma transformação, não só nas pessoas que nós amamos, mas em todas as pessoas. Nós queremos realmente participar de uma transformação do mundo. Deus, Ele está listando e preparando pessoas para o exército dele, recrutando pessoas para andar com ele, como Enoque andou, pessoas para ter relevância nessa geração, como Enoque teve na geração dele. Você está dentro? Você quer participar desse exército? Comente aí se você quer participar ou se você já participa desse exército. Não fique de fora. Venha participar desse grande exército que vai transformar essa geração e fazer dessa geração muito melhor. Contamos com você. Deus te abençoe. Até breve.